Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar neste início de semana, que começa já com alguma volatilidade. Mas vamos começar aqui pelo gráfico semanal, onde vemos que o Eurodólar continua neste padrão de consolidação que tínhamos já referido anteriormente. Ou seja, depois de ter atingido este máximo aqui à volta dos 1,12 e ter vindo aqui perto de 1,10 a 1,10 a corrigir esse mesmo movimento, o Eurodólar continua aparentemente aqui a fazer este padrão de consolidação numa base alargada, digamos assim, de 1,10, 1,12. Isto quando o Eurodólar continua em termos mais de longo prazo, aqui ainda dentro deste grande área de consolidação dos últimos anos, aqui à volta de entre os tais 1,05 e os 1. Eu aqui tenho marcado a 1,12, mas vamos mesmo aqui assim, acima a 1,15. É uma área de consolidação forte em que o Eurodólar ultimamente, aliás, está aqui assim mesmo a meio, praticamente, na metade de cima, mas ainda assim bastante perto do meio de toda esta área de consolidação. Esta semana, portanto, depois de uma semana como a que foi a semana passada, com um Fed a cortar 50 pontos e com toda a alteração, digamos, nas expectativas existentes que se foram registando durante a semana, o Eurodólar acabou por praticamente não fazer um grande movimento. Tivemos aqui um movimento relativamente marginal face ao que seria de esperar. No gráfico diário, o que nós vemos foi exatamente isso, ou seja, o Eurodólar aqui a tentar testar esta área aqui assim do máximo deste ano a 1,12, não chegou lá, chegou aqui aos 1,1190 por duas vezes. Praticamente, esta área acabou por resistir e o preço está a voltar, isto numa altura em que digamos, aparentemente o preço poderá estar a negociar nesta tendência ascendente. Todos os indicadores continuavam a apontar e continuam a apontar para esta tendência ascendente. No entanto, o preço, como vemos, está com alguma dificuldade em ultrapassar estes níveis. Vamos ver agora, hoje, nomeadamente, com o que já aconteceu, que foram os PMIs. Os PMIs na Europa vieram bastante abaixo do esperado. O efeito primeiro do euro na Alemanha e depois das Olimpíadas em Paris acabaram por desaparecer, e isso está-se a refletir na confiança da atividade económica privada, que voltou a apontar, digamos, para contração, com o PMI composto na zona do euro abaixo da linha de 50. Ora, isso acabou por levar a este forte movimento já esta é a vela que acontece após conhecermos os dados dos PMIs, e está a trazer o preço aqui de volta, primeiro ao suporte dado pela média móvel dos 21 dias, que se encontra aqui assim a 1,1086 neste momento, que está a testar, e depois um pouco mais abaixo, onde temos aqui assim a tal linha de tendência. A linha de tendência é essa que está, passa a expressão, suportada então aqui depois também pela nuvem de Ishimoku, que se apresenta aqui na parte de cima, no limite superior dessa mesma nuvem, à volta dos 1,0939, digamos, aqui assim, nos tais 38,2% deste tal movimento que nós temos vindo aqui a acompanhar, que levou o preço desde
o mínimo de agosto até ao máximo de agosto, em a tal correção que nós tínhamos referido. Ora, se isto acabar por cair, o que nós vemos é que, em lugar de vermos esta linha de tendência ascendente, eu acabaria por preferir provavelmente começar a olhar para um padrão de duplo topo aqui assim, com uma linha de sinal nestes mínimos feitos aqui à volta dos 1,10 e então, nesse caso, se quebrado, aqui assim temos novamente em objetivo, provavelmente a média móvel dos 200 dias no euro-dólar, que neste momento se encontra aqui à volta dos 1,0850, mais coisa, menos coisa. Portanto, mas isso é uma situação para mais longo prazo, inclusive poderemos ter isso esta semana. Uma coisa é certa, que o Fed o que fez foi colocar muita pressão, uma vez mais, nos dados económicos, e isso já se está a ver logo hoje com os PMIs, logo hoje com os tais PMIs que acabei de referir na zona euro. Para logo, vamos ter PMIs no dólar. Se esses PMIs também forem fracos, poderemos ver provavelmente a tal situação que está a referir na medida em que o euro-dólar está a ter pouca volatilidade e, portanto, continuarem num padrão de consolidação. Se tivermos uns PMIs fracos no dólar, podemos ver esta inversão uma vez mais deste movimento. Por outro lado, se os PMIs do dólar nos Estados Unidos se os PMIs nos Estados Unidos voltarem a registar uma evolução positiva, aqui o que nós podemos verificar eventualmente é a continuação do movimento descendente que começou já com os PMIs na Europa e, portanto, iriam continuar nos Estados Unidos. Para baralhar as coisas também vamos ter várias intervenções por parte de membros do FOMC, nomeadamente Rafael Bostic, Austin Goolsbee, Neil Kashkari, e aí eu creio que vão uma vez mais clicar na tecla, passa a expressão, de que a economia norte-americana está em condições e que, digamos, o corte foi só feito no sentido de manter-se lá. Ora, isso poderá dar mais força ao dólar e, portanto, este movimento a continuar, caso vejamos também, ou caso essas palavras venham acompanhadas dos tais PMIs acima do esperado, ou pelo menos em linha com o esperado. Se não, provavelmente essas palavras terão menos força, já que é a continuação do que nós vimos na semana passada. Olhando aqui no gráfico de 4 horas, o que nós vemos de facto é a tal situação dos tais 1,12, que assim, o preço a ficar um pouco tapado em termos de continuação deste movimento ascendente e, portanto, vemos aqui então o euro-dólar a cair uma vez mais com os tais PMIs de hoje e em que temos a tal média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, aqui à volta dos 1,1070. Os indicadores, tanto o RSI como o MACD, começam a dar algum sinal de que poderão eventualmente sair desta situação acima da linha de 50, por exemplo, aqui no RSI, passando abaixo e, portanto, invertendo um pouco este movimento ascendente para começar então um novo movimento descendente, tal como aqui. Estamos a falar disto e, portanto, o tal padrão de consolidação que eu falo a manter-se, com o euro-dólar a poder vir um pouco mais abaixo. Bom, resumindo e concluindo, eu creio que hoje o preço já fez praticamente quase tudo o que tinha para fazer. Poderemos ver aqui um pouco ainda este suporte ténue aqui à volta dos 1,1060 do mínimo da semana passada após a reunião do Fed a poder eventualmente ser testado e o preço a ficar tapado uma vez mais aqui assim, nesta área em que temos estado a ver que há uma forte resistência ao euro-dólar.
Bom, e para já é tudo. Desejo a todos um resto de um bom dia, bons negócios e eu amanhã cá estarei para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!